Olá, olá, olá. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Está todo mundo me ouvindo? Alessandro, nesse início eu te pedi um feedback aí, você está conseguindo me ouvir? Vamos chegando, pessoal. Obrigado aí pela presença de vocês. Estou bem animado aí com essa aula. O pessoal já falando ali, Rodrigo no chat, tudo ok? Boa noite, Rodrigo. Beleza? E aí, pessoal chegando do trabalho, da faculdade, ou quem já estava em casa, né? Tipo eu hoje, fiquei de casa. Vamos aguardar um pouquinho aí para o pessoal entrar. Acredito que todo mundo, ou a grande maioria que está aqui, esteja lá no nosso grupo, Alton Treinamentos. Se não, já fica o convite aqui para você entrar lá no grupo e vir fazer parte dessa comunidade com a gente. Alessandro Castro. Beleza, Alessandro? Boa noite. É isso, pessoal. Vamos chegando, já vai pensando aí, ó. Tudo bem que eu nem falei, né? Mas já vai pensando aí numa pergunta. No final a gente vai bater um papo. Alessandro Pinto já colocou ali no nosso chat o link, né, de acesso ao nosso grupo, à nossa comunidade. Então, se você está aqui nessa aula hoje e ainda não faz parte, vai lá no chat aqui e já entra, já vem fazer parte dessa comunidade com a gente. É por lá que a gente comunica, né, as principais novidades, troca uma ideia. Fábio tem se colocado ali à disposição, inclusive, para tirar dúvida, né? Uma espécie de consultoria mesmo, então é bem bacana, vocês têm a oportunidade ali de interagir com a gente. Mais gente chegando aí, boa noite, vamos lá. Legal, o Alessandro já colocou ali também no chat, se você não está com o chat habilitado aqui, habilita para você não perder, né, os links e os acessos que o Alessandro está colocando ali, Alessandro Pinto. Obrigado aí. Ele colocou ali o link de acesso ao nosso canal do YouTube. É por lá que a gente está subindo essas gravações e lembrando, essas gravações elas ficam disponíveis somente por uma semana. Tá? Depois disso, a gente vai tirar esses vídeos de lá. Então, a aula que o Fábio deu na semana passada, por exemplo, hoje, no final dessa minha aula, ela sai do ar. Essa minha aula entra lá no YouTube e assim sucessivamente. Então, não perde essa oportunidade, tá? Seja de compartilhar essa aula aqui no final com quem eventualmente não pôde estar aqui. É isso, gente. Vamos chegando. Estou bem animado aí com essa aula. Preparei um conteúdo bacana para vocês. Falar desse tema que a gente gosta tanto, né? Reuso de efluentes. Tem muito desafio aí para a gente desbravar esse tema. Então, estou feliz de estar aqui hoje compartilhando, contribuindo aí com vocês. E aí, ó, fica à vontade, gente. O Alessandro Castro ali já. Pô, tá tomando um cafezinho aí, Alessandro? Pô, agora eu fiquei com inveja, hein? Pô, um cafezinho nesse tempinho chuvoso é bom demais, hein? Matou a gente de inveja agora. Adriano Gama, meu amigo, que felicidade te ver. Bom demais. Nos encontramos aí na Finazan. Super obrigado aí pela sua presença, ilustre presença. Uma referência aí, gente. Quem não conhece o Adriano, segue ele aí nas redes, LinkedIn. O cara é uma referência, é um monstro aí no tratamento de águas, sabe muito. Está envolvido com projetos estratégicos aí para o nosso Rio de Janeiro, que eu estou sabendo, né?
É um cara que contribui na linha de frente com a causa aí de água, efluentes. Então, prazer ter você aqui, Adriano. É isso, gente. 7h06, esperar um minutinho aqui. É assim, a galera vai chegando, vai entrando. Lembrando que essa aula aqui ela vai ficar gravada, tá? Por uma semana. Então, na próxima quinta-feira, que é quando vai ser a próxima aula do Fábio, essa aula que a gente está dando aqui hoje, ela sai lá do canal do YouTube. Então, como eu falei aqui, se você tem aí algum conhecido que não conseguiu estar aqui hoje, primeiro convida ele para estar aqui, né? Pega lá no nosso grupo o link, manda para ele, convida ele para essa aula que vai ser bem bacana. Adriano dando boa noite ali para o pessoal no chat. É isso, pessoal. Vocês vão ver aqui que eu dividi essa aula em 2 momentos, tá? Então vai ser bem bacana, a gente vai ter uma continuidade dela. É muito conteúdo, assim, eu quando preparo essas aulas, né, é um desafio, assim, a gente quer encaixar tudo, quer falar tudo, só que se eu fizer isso, a gente começa, mas não acaba, né, porque é muito assunto. E para a gente que vive esse dia a dia, que ama esse tema, né, é difícil escolher, né, o que eu falo, que informação que eu coloco, que informação que eu tiro, né, é um baita desafio. Então, a gente vai faseando, vai separando isso em várias aulas. O importante é isso, a gente poder estar aqui contribuindo com vocês, compartilhando esse conhecimento. Certo? Bom, são 7h08. Pessoal, eu vou começar aqui a nossa apresentação, mas antes eu queria conhecer um pouquinho a galera que está aqui. Então, se cada um puder colocar aí de que estado está falando, né? Se trabalha ou não trabalha já na área de tratamento de efluentes, tratamento de água, se tem experiência com reuso, né? E por que eu pergunto isso, gente? É uma via de mão dupla. Claro, a gente está aqui, eu estou aqui, preparei uma aula para vocês, mas a gente sempre tem o que aprender. Então, é importante para a gente saber quem está aqui, para a gente poder trocar. Então, quem puder colocar aí o estado que está falando, mais ou menos aí com o que trabalha, vai ser bacana, hein? Ou se tem vontade de trabalhar, né? De repente tem alguém aí que ainda não está na área e tem muita vontade, né? Também é um caminho, gente. Olha a rede de network aí, né? Quem que está aqui com a gente que já toca aí algum processo, algum projeto de reuso? Olha, o Sandro colocou ali que já trabalha numa ETE, de um presídio, legal, bacana. Quem mais ali? Rodrigo, mora em Uberlândia, operador de ETTE, alunos ativados, fábrica de celulose, baita desafio. Em algum desses 2 casos aí tem reuso? Rodrigo, tem reuso lá? E Alessandro, tem reuso? O pessoal fala de reuso, né? Fernanda, Jaguariaiva, Paraná. E aí, Fernanda, você já trabalha com tratamento de água efluente, tem vontade de trabalhar? Conta um pouquinho para a gente aí. Bom, gente, Patrícia dando boa noite ali, boa noite, Patrícia. O Rodrigo falou que ainda não tem reuso, né? A gente está levantando a possibilidade. É isso aí. Então é isso, Rodrigo. Aqui hoje você vai conseguir entender um pouco mais desse contexto, né, de reuso, quais são esses desafios, quais são essas oportunidades que a gente vai falar aqui, né? E vai ser bacana para você poder enriquecer essa bandeira, né, essa conversa que você está querendo levantar aí, essa possibilidade na empresa que você trabalha. Então vai ser bem bacana.
Fernanda trabalha como operadora de ETE em uma empresa de papel, bacana. Alessandro falou que não. A água lá vai para o rio, né? Mas pelo menos está sendo tratada, né, Alessandro? Com você lá tratando, acredito que sim. Bom, vamos lá, gente. Eu vou compartilhar com vocês a tela e a gente vai começar a nossa aula. Vamos lá. Alessandro Pinto, eu pedi a você para habilitar aí o compartilhamento, por gentileza. Você que está como anfitrião. A Alessandra, da nossa equipe aí, está me ajudando a comandar, a pilotar essa aula aqui. Eu estou ali só um minuto. Deixa eu já mudar de tela aqui. Beleza. Tela 2. Compartilhar. Deixa eu só organizar o meu layout aqui para continuar vendo vocês na outra tela. Habilitar o chat. Pessoal, vocês estão vendo aí a tela já? Está aparecendo para vocês? Dá um feedback ali no chat, por gentileza. Beleza? Adriano deu um ok ali. Então, tá, beleza. Então, vamos lá. Vamos começar? Então, gente, para quem não me conhece, Thiago Monteiro, eu sou formado em Engenharia Química, tá? Especialista em tratamento de efluentes e reuso. Hoje, junto com o Fábio, eu toco a empresa Alton Soluções Ambientais na parte ali de gerência de engenharia, então eu cuido na prática, na ponta, de todo o time de operações e dos nossos contratos de operações e também da nossa área de projetos, beleza? Faço questão de compartilhar com vocês aqui o que eu amo, tá? E o que eu amo? Ajudar empresas a praticar o reuso de água através de tratamento eficiente dos seus efluentes. A gestão hídrica é um desafio global. E o que eu amo? Contribuir para ver esse jogo sendo virado. É isso, gente. Quais são os meus objetivos? Ajudar pessoas e empresas e operar sistemas de reuso e efluentes. Eu quero gerar impacto na vida dessas pessoas e nas empresas, além da sociedade, através do reuso, tá? E, claro, compartilhar informações e conhecimento. Por quê? Porque eu acredito que isso muda, isso vira o jogo, tá? Então, essa aula de hoje é um exemplo disso, né? Eu estou aqui dedicando meu tempo a compartilhar o conhecimento, um pouco de conhecimento que eu tenho com vocês, beleza? Então, vamos lá. A gente vai falar hoje aqui de reuso de efluente, desafios e oportunidades. Essa agenda de hoje, ela vai olhar basicamente o que, gente? Disponibilidade e demanda hídrica. O contexto de água e efluentes, a gente vai olhar um pouquinho para o cenário mundo e para o cenário Brasil, tá? Além do mercado de saneamento e os caminhos, né? O que a gente enxerga aí, quais são os caminhos a partir desse desafio. Comentei aqui um pouco antes de iniciar que essa aula vai ser dividida em duas partes. E o nosso próximo encontro vai ser no dia 11, tá? Que é numa terça-feira. E o que a gente vai ver nessa terça-feira? Ações globais, visão do mercado de capitais, avanço do marco legal de saneamento, um panorama de reuso, de novo, global e no Brasil, desafios de tecnologias e geração de empregos, né? Como é que todo esse cenário tem potencial de se traduzir em oportunidades de emprego, beleza? Então, essas duas aulas serão aí minhas próximas contribuições para vocês, beleza? Vamos lá, então. Qual é o objetivo desse nosso encontro? Demonstrar o potencial desse mercado de reuso, tá? Com a demanda atual e futura, combinados aí ao alinhamento dos desafios de sustentabilidade relacionados, óbvio,
a água e efluente, além de mostrar para vocês essas oportunidades profissionais. Então, esses são nossos objetivos com essa aula, beleza? Então, vamos lá, gente. Primeiro, essa aula a gente vai abordar basicamente os desafios, tá? Então, vamos entender aí um pouquinho. Antes disso, eu até fiz uma postagem essa semana, né, com essa provocação lá, né? O que vem antes do reuso? Todo mundo está aqui hoje pela chamada, né? Reuso de efluente, desafios e oportunidades. Mas o que vem antes do reuso, né? É importante a gente entender isso para aí sim entender o potencial, né, quando a gente fala em reuso. Eu gosto muito desse gráfico, tá? Que está lá no relatório chamado Interáguas, é um programa de desenvolvimento do setor de águas. E aí vocês podem ir reparando, gente, que boa parte do que eu vou falar aqui nessa apresentação, ela tem sempre uma referência, tá? Acho legal, bacana compartilhar isso com vocês, para que vocês possam acessar esses conteúdos na fonte original, né? E quem gosta, quem tem esse apetite, vai lá, vai ler esse relatório, vai entender um pouco mais, beleza? Então, esse gráfico aqui, apesar de eu gostar muito, não fui eu que inventei, infelizmente, né? Então, vamos lá. O que vem antes do reuso? A gente tem associado ali, pensando numa perspectiva de qualidade da água, certo? A gente tem essa água no estado bruto, natural dela. Essa água, a partir de um tratamento, é levada a um padrão de qualidade superior, que é a água potável que a gente consome. Uma vez consumida, isso vira, né, em muitos processos e utilizações, um efluente, que tem uma qualidade inferior à água potável e inferior à água bruta. A partir daqui começa o nosso desafio, né? O tratamento de efluentes, seja ele secundário, terciário, e a partir desses tratamentos a gente consegue começar a pensar e falar em reuso, né? Nas suas mais diferentes formas, tá? Seja ele vindo de um tratamento terciário e aí vai para algum tipo de aplicação, seja ele, né, a partir de uma tecnologia mais avançada, normalmente aí processos de separação por membrana, né, para usos um pouco mais criteriosos, não importa, mas a perspectiva aqui só faz sentido a gente falar de reuso quando a gente entende essa dinâmica para trás. E ela tem muito valor. Sem essa dinâmica para trás acontecendo de uma forma bacana, eu não consigo viabilizar nenhum tipo de reuso. Se eu não tenho um tratamento de efluentes eficiente, como é que eu vou ter reuso, certo? Então, essa é a perspectiva, é importante que vocês tenham isso em mente. Avançando aqui, gente, a gente está falando de água, certo? Então, vamos parar um pouquinho aqui para pensar. Todo mundo aqui sabe que esse é um recurso o quê? Finito, certo? O nosso planeta ele é constituído 70% de água, certo? Só que 97,5% dessa água, tá? Ela é salgada, está nos mares. 2,5% dessa água ela é doce, mas está em geleiras ou em regiões subterrâneas de difícil acesso, tá? E eu não sei se todo mundo aqui tem essa dimensão, ou seja, a água que a gente consome, que a gente capta, que a gente trata, né? Ela representa hoje, em termos de disponibilidade, só 0,007 de toda a água disponível no planeta. Então, percebe? A gente hoje tem, né, de fácil acesso muito pouco dessa água que constitui o nosso planeta. Então, é o primeiro aspecto macro que eu quero que vocês tomem conhecimento aqui. E aqui eu já trago, né, saindo da perspectiva de quantidade de água para a perspectiva de escassez de água, né? O Relatório Mundial das Nações Unidas, né, e aí, para quem nunca acessou, recomendo que acesse o site, baixe os relatórios, leiam os relatórios, são materiais riquíssimos, tá, de informação nos mais diferentes temas aí relacionados à água e efluente na dimensão global, beleza? Então, esse relatório aqui das Nações Unidas, Desenvolvimento do Recurso Hídrico de 2019, tema Não Deixar Ninguém para Trás, apresentava essa estimativa de que cerca de 4 bilhões de pessoas, né, que representa quase 2/3 da população mundial, vive uma escassez hídrica grave durante pelo menos um mês do ano. Gente, é muita gente, a gente está falando aqui só de quantidade. Eu não estou nem mensurando o impacto, né, nas regiões, nas atividades, nas populações que sofrem esse nível de escassez e outros muito piores, beleza? Avançando aqui, né, como é que a gente vem historicamente
captando essa água nas mais diferentes fontes. Tá? Quando a gente olha em perspectiva, o que eu quero chamar a atenção aqui? Primeiro, a agricultura hoje é o maior consumidor dessa água. Tá? E isso acompanha o nosso desenvolvimento, o nosso perfil de desenvolvimento de consumo. A indústria vem em seguida, águas municipais e águas de reservatório em seguida. Tá? Então, é importante ver que a nossa demanda ela é crescente, tá? E ela é crescente nessas dimensões. Então, tem como ser diferente, a gente precisa discutir isso também, né? A agricultura está aí para nos entregar alimento, e ela demanda muita água. Lembra daquele 0,007 lá? É em cima dessa água, de boa parte dessa água, que chega a água que vai irrigar, enfim, que vai abastecer toda a atividade agrícola do nosso país e do mundo, né? Então, mais uma dimensão aqui para vocês de captação. E aí, gente, pasmem, não sei se todo mundo aqui sabe também, o Brasil hoje, ele detém ali, né, tem dentro das suas fronteiras os dois principais aquíferos do mundo, tá? Que estão aí, obviamente, né, no subsolo, tá? É o aquífero do sistema Grande Amazônia e o aquífero Guarani, tá? Então, a gente tem hoje, em termos de reservatório subterrâneo, os dois maiores aquíferos do mundo, gente. Isso é uma relíquia, uma preciosidade mais do que isso, né? É um ativo estratégico para o país e para o mundo. Vamos seguir aqui. Mas não basta a gente ter esses maiores aquíferos, né? Essa perspectiva aqui é interessante para a gente começar a entender o tamanho do nosso desafio, tá? A região norte, ela tem aproximadamente 9,8% da nossa população, tá? Sendo que nessa mesma região norte, eu tenho 70% do meu reservatório de água subterrânea. Ou seja, aonde eu tenho mais água subterrânea é onde eu tenho a menor população. E aí, quando eu olho para a região onde eu tenho a maior população, que é o centro-sul, eu tenho apenas 21,9% desse reservatório. Então, vocês já começam a entender que na hora que as grandes regiões, as regiões mais populosas, precisarem de políticas para acessar esse reservatório, o maior reservatório não está nessas regiões. Isso vai representar, sem sombra de dúvidas, um grande desafio. Para a gente entender um pouquinho o perfil, né, esse gráfico aqui ele mostra o percentual de utilização, de consumo de água subterrânea, no azul mais claro, e água superficial, no azul mais escuro. O Brasil hoje, em termos de consumo de água, fica ali um pouco abaixo de 20% do uso dessa água subterrânea, né? A maior parte do nosso consumo é de água superficial. Vamos olhar para os extremos, tá? Desse lado aqui eu tenho o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, basicamente, tá, consome água a partir de água superficial. Tá? No contraponto, né, o estado oposto tem ali mais de 70% do seu consumo de água subterrânea. Tá? Então, completamente, diametralmente oposto ali. Né? Quando a gente olha para o Brasil, a gente vê que a gente explora ainda muito pouco. E eu acho que faz até algum sentido, né? Na medida em que esse é um recurso que não é barato de ser acessado, certo? São águas subterrâneas, são poços que muitas vezes que guardam complexidades e custos, né, altos para serem perfurados, serem explorados. E mais à frente a gente vai ver alguns dados aqui relacionados a esses poços, beleza? Então, tá aqui, ó. Total de água extraída de poços hoje é de cerca de 17 mil metros cúbicos por ano, tá? Um volume suficiente para abastecer a população brasileira por um ano, gente. É muita água que é produzida a partir desses poços. 18% dessa água só é utilizada para abastecimento público. O custo, né, de exploração, né, somado aí desses postos bate aí perto de 75 bilhões. Para a gente ter uma ideia, isso é o equivalente a 6 anos e meio de investimento, de tudo que a gente investe, né, em termos de água e esgoto no Brasil. Tem mais de 2 milhões de poços e 88% deles são clandestinos. Gente, isso aqui é um problemaço para o Brasil. Tá? Tem muito poço clandestino. Ou seja, essa água não é contabilizada como deveria,
muitas vezes não recebe o tratamento, é explorada para além das capacidades que seriam as capacidades de outorga, né? E, consequência disso, né, cerca de 4.300 metros cúbicos de esgoto por ano, né, são despejados aí a partir desse tipo de captação. Quando a gente olha para os números de água no Brasil, né, 84% da nossa população hoje é atendida pelo abastecimento de água tratada. Tá? Mais uma ressalva aqui, esses dados são do Instituto Trata Brasil, mais uma recomendação, quem nunca acessou o site do Trata, é incrível, tem muito conteúdo, muito relatório bacana lá para vocês se informarem, beleza? Então, são quase 35 milhões de brasileiros sem acesso a esse serviço básico. Né? A cada 100 litros de água, 63 em média só são consumidos, ou seja, a gente está falando aqui de mais ou menos 37, 40% de perda dessa água, tá? Por vários motivos, né? Registro defeituoso, tubulação rachada, junta, hidrante vazando, os famosos gatos, né? Para a gente ter uma comparação com relação ao índice de perdas, né? O Japão tem aí aproximadamente 3% de perda, o Brasil está com quase 40%. No meio do caminho, aí, Inglaterra com 20%, Alemanha com 7%. Isso é para a gente ter alguma dimensão comparativa de que patamar a gente está hoje no Brasil. Nosso consumo de água per capita hoje gira em torno de 166 litros por habitante por dia. Tá? A Organização Mundial de Saúde recomenda aí como limite, né, como nível 110, ou seja, estamos gastando mais água do que o necessário. Né? Fica aqui um ponto de reflexão para todos nós aí no nosso consumo, no nosso dia a dia, beleza? As perdas, né? Você vê que a gente vem patinando ali, né? Entre 40%, 30 e poucos por cento ali desde 2008. Esse gráfico aqui só mostra até 2013, mas um dado de 2019 já mostra que a gente continua nesse mesmo patamar. Nada mudou, tá, gente? Então, é uma pauta que a gente precisa avançar. Perdas. Coleta e tratamento de águas residuais, ou seja, os efluentes. É muito difícil, gente, você conseguir informação. Tá? Esses relatórios das Nações Unidas, por exemplo, eles apontam que somente 55 dos 181 países que eles analisaram, por exemplo, né, apresentavam informações estatísticas confiáveis. Tá? 61 não tinham dados, tá, sobre um ou dois aspectos, e 57 não possuíam nenhum tipo de informação. Então, você vê que é muito desconhecido ainda, né, em termos globais, tá, o nosso número, o nosso desafio com relação ao efluente. Ainda assim, é possível e eles chegam a uma estimativa essa que representa, né, que traz para a gente o número de 80%. É isso mesmo. 80% de todo esgoto, de toda água residual, tá, no mundo, são lançados no meio ambiente sem qualquer tipo de tratamento. Tá? Então, gente, pensa, a gente está em 2022. Não é possível, tá, que ainda hoje nós tenhamos 80% do nosso esgoto não tratado a nível global. Então, mais uma vez, vocês conseguem entender o tamanho desse desafio? Lembra que a gente está aqui para falar de reuso, mas a gente precisa entender, antes disso, né, como é que estão esses efluentes, como é que a gente está usando essa água, o quanto dessa água está aí disponível para a gente. Então, seguindo aqui, mais uma vez, levando ali para uma referência do Trata Brasil. Tá? 55% dos brasileiros têm acesso à coleta de água. Quase 100 milhões não têm acesso a esse serviço. Tá? 34 municípios dos 100 maiores do nosso país têm mais de 90% da população atendida com esgoto. E essa é um número alarmante. Assim. A gente está falando do que deveria ser a maioria, né? E a gente tem aí 34 municípios só dos 100. No Brasil, a produção, né, a proporção dos municípios com serviço de esgotamento sanitário, olha só, gente, de 1989, se bobear, tem gente aqui que nem era nascido ainda, né? Para 2017, passou de 47% para 60%. É um avanço muito pequeno para muitos anos. Tá? Em níveis de tratamento, cerca de 50%, né, dos nossos esgotos aí no Brasil são tratados. E apenas 18 municípios, entre os 100 maiores, tratam mais de 80%
desses esgotos. Tá? Em 2020, o percentual de esgoto não tratado representava 5,3 milhões de piscinas olímpicas. Alguém aqui consegue imaginar, fecha o olho aí, tenta imaginar 5,3 milhões, gente, de piscinas olímpicas de esgoto não tratado. É muita coisa, gente, é muita coisa. E aí, já fazendo um contraponto lá para o final, né, da nossa aula, pensa o seguinte, se o nosso compromisso é tratar tudo isso, vocês têm ideia do quanto tem que ser gerado de investimento em infraestrutura, em estações, em rede, né? E na ponta, o quanto de emprego precisa ser gerado para a gente alcançar números melhores nesse saneamento? Então, é esse link que vocês precisam fazer. Você que está aqui, que atua na área, né, e que pensa, caramba, será que eu estou na área certa? Será que essa área tem potencial? Será que eu invisto na minha formação nessa área? Gente, é esse nível de desafio que a gente está falando. Então, é um mercado riquíssimo em oportunidades. Tá? E a gente vai ver isso um pouco melhor ao longo dessa aula e da próxima. Beleza? Beber uma água. Tá todo mundo me ouvindo bem aí, gente? Dá uma comentada ali no chat. A Lilian falou, é um crime ambiental, concordo. Alguém falou, Adriano Gama falou, gosto muito desse gráfico. Aí eu perdi o time, né, Adriano? Não sei se é aquele primeiro lá da água bruta. É ele, né? É muito bacana, né, cara? Ele dá uma visão ampla e perfeita, né? Muito bacana. Alessandro Pinto ali botou show. Patrícia, sim, ouvindo muito bem. Então, beleza. Lembrando, gente, vocês que estão aqui, que ainda não estão lá no nosso grupo, tá? Na nossa comunidade, entra lá, compartilha esse link com quem você conhece. Por lá a gente está divulgando sempre as oportunidades, conteúdo. Vocês têm a oportunidade de conversar com a gente no dia a dia, de mandar mensagem, de tirar dúvida, beleza? Alessandro Pinto colocou mais uma vez ali para a gente, obrigado, Alessandro, no grupo, o link para o nosso grupo no WhatsApp e o link do nosso canal no YouTube. Bem lembrado, Alessandro. É por lá que a gente está subindo essa aula, por exemplo. A gente está gravando ela vai lá para esse canal do YouTube. É isso, gente. Vamos avançar? São aí 7h30. A gente está indo bem, está no ritmo bom. Olhando um pouquinho agora para o cenário de água. A gente saiu ali no cenário de efluente, então vamos lá. O aumento constante de demanda por água, né, para abastecimento público nas regiões metropolitanas elevou o nosso nível de vulnerabilidade hídrica. Mais para frente, eu vou apresentar para vocês, eu resgatei um dado, tá, lá de 2015 para fazer um contraponto com a nossa atualidade. Vocês vão ver, vocês vão entender o que eu estou falando. Tá? Indústrias de alta demanda por água localizadas dentro, né, ou próxima das regiões também sofrem essas consequências. E aí, lembrando, gente, gosto sempre de frisar isso, né, o abastecimento público, tá, para as pessoas, para a população, ele é prioridade. Tá? Eventualmente, numa falta d'água, tá, toda a parte industrial, toda a parte de atividades secundárias, ela deixa, por lei, de ser atendida por essa água e essa água é destinada para as pessoas. Faz total sentido, né? Mas vamos pensar no impacto. Vocês conseguem imaginar alguma atividade, né, industrial que funcione sem água? Então, por mais que seja uma demanda coerente, né, do ponto de vista de subsistência das pessoas, né, o direito básico de acesso a essa água, essa restrição para as outras atividades tem efeitos colaterais. Por que eu estou falando isso? Porque o que a gente quer é que a gente não chegue nesse cenário, né, que no final seria prejudicial para todos. O abastecimento público ele é prejudicado pelos altos índices de perda, a gente viu isso. Essas perdas chegam aí a 40%, também vimos isso. Tá? E para a gente ter uma ideia da importância dessa média nacional, tá? O volume de água, presta bem atenção nisso, gente, o volume de água correspondente à perda no abastecimento público, ou seja, mais ou menos aí 191 metros cúbicos por segundo, tá? Esse volume seria capaz de suprir 97% de toda a necessidade de água do setor industrial. Pensa, gente, não faz o menor sentido a gente tirar essa água do rio, tratar essa água, perder essa água no meio do caminho e mais.
uma água que seria capaz de suprir a necessidade de um setor quase que inteiro, de um setor industrial quase que inteiro. Então, isso é para a gente ter a dimensão do que representa esses 40%, beleza? Avançando aqui, legal mostrar para vocês também como é que esse consumo, esse uso de água, né, como é que ele está distribuído aí pelos mais diferentes agentes no nosso país. Tá? Cerca de 67% irrigação, 11% abastecimento animal, 2,4% rural, 0,3% termoelétricas, 8,7% abastecimento urbano, 0,8% mineração e 9,5% indústria, tá, gente? O setor industrial, e aí eu vou dar uma ênfase aqui, porque, por exemplo, é onde a gente atua, é onde a Auttom atua, né? Nós atuamos operando, projetando, né, sistemas de tratamento de água, efluentes e reuso dentro da indústria. Especificamente é ali que a gente dá a nossa contribuição, né? E a indústria representa hoje 9,5%. Grave esse número, tá? Porque lá na nossa segunda aula, quando a gente falar do potencial de reuso no Brasil, e aí eu vou mostrar para vocês, né, como é que esse potencial está distribuído ao longo dos diferentes estados, a gente vai ver quem dentro desses estados é o maior, representa ali, né, a maior parcela de potencial para destravar esse reuso, beleza? A Adriano colocou ali, esse é um dado da ANA, ok? Uso de água no Brasil. Perfeito, Adriano. Obrigado aí, como sempre, né? O cara sabe muito, está por dentro de todos os dados. Então, beleza, gente? É engraçado também, outro destaque aqui, vocês veem que mineração ele está destacado, né? Mas em muitos programas que falam do potencial de reuso, aqui eu já estou adiantando uma informação para vocês, eles pedem para a gente focar em grandes consumidores de água, né? Então, quando você pensa no setor industrial, pensa na quantidade, na gama de áreas, né, que a gente tem dentro do setor de indústria, né, dentro das indústrias. Mineração ela pode ser considerada um setor industrial, e né? E olha para esse dado, né, dos 9,5, 0,8, quer dizer, com relação a 9,5, 0,8 é muito, né? Dentro da indústria, se a gente levar, é um setor altamente demandado, né? Que consome muita água, beleza? Então, agora sim, a gente vai voltar no tempo, tá? Em 2015, isso é real, gente, eu estava lá sentado assistindo a uma palestra, tá? Foi uma palestra da Firjan, tá? E eles estavam apresentando, tá, o nível dos reservatórios, a variação, o quanto estava se tornando cada vez mais crítico o nível desses reservatórios, né? Comparando lá a crise, né, de 2015, como é que a gente começava a chegar repetidamente num patamar mais crítico desses reservatórios. E aí o palestrante trazia alguns dados, né? Ele colocava lá, ó, outras crises, de 1954 para 1955. Foram 46 anos de distância entre uma crise e outra. De 2001 a 2003, foram 11 anos entre uma e outra. E aí, lá em 2014, ele fazia a provocação, né? Quanto tempo depois a gente vai ver a próxima crise, né? E os efeitos diretos dessa disponibilidade de água para a população, para a indústria, para a agricultura. A questão é, em 2015 ele fez a pergunta, e hoje a gente sabe responder. A próxima crise aconteceu em 2021, ou seja, 7 anos depois. Vocês conseguem entender o que está acontecendo? 46 anos, 11 anos, 7 anos. O intervalo entre essas crises vem diminuindo progressivamente. O que acontece, gente? Em algum momento, a gente vai chegar numa situação crítica. E quando vai ser essa situação crítica? Ela não é novidade. Lá nessa mesma palestra, ele já fazia esse alerta. Em 2035, a demanda será maior do que a oferta na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ou seja, não é segredo, não é para ser segredo para ninguém, para nenhuma indústria, para as políticas públicas, tá? Tem data marcada para isso acontecer, tem estudos acontecendo, acompanhando isso, né? Alguém duvida? Alguém duvida que essa demanda, essa curva, ela vai cruzar, que a gente, de fato, vai ter, né, uma demanda maior do que a oferta?
E aí é exatamente aquele cenário que eu comentei, gente. A população vai ser priorizada por lei, né? Ou deveria ser. As outras atividades serão penalizadas, mas no final, todo mundo vai pagar a conta. Isso vai ser ruim para todo mundo, individualmente, né? Pessoas, empresas, indústrias, governos, enfim, vai ser ruim para todo mundo. Mais um gráfico ali, apenas para ilustrar também níveis de reservatório, mostrando ali, né, na época, em 2021, o nível mais baixo já observado nos reservatórios. Então, gente, tem muita informação, não é para ser novidade, não é para ser surpresa para ninguém. Isso está sendo anunciado há muito tempo. Então, o que vem pela frente, gente? Essa crise hídrica, né, atual e seus impactos confirmam prognóstico, por exemplo, do painel intergovernamental de mudanças climáticas. Tá? Ele já dizia lá, né, com as mudanças climáticas, esses eventos extremos, com o que estamos vivendo agora, vão se tornar mais frequentes com intervalos menores. De novo, gente, é o que a gente acabou de ver, é o que eu mostrei para vocês ali com números, beleza? Mas e aí, no final das contas, para onde estamos indo? Esse é o ponto que a gente precisa refletir aqui. Para onde a gente está indo? No ritmo que a gente está indo? Deixando de tratar efluentes da forma como a gente deixa, não praticando reuso, né? Para onde a gente está indo? O uso de água tem aumentado em todo o mundo cerca de 1% ao ano, tá? Desde a década de 1980, gente. Então, mais uma vez, não é de hoje. A demanda mundial por água vai continuar crescendo a taxa similar até 2050. Tá? Eu espero que muitos de nós aqui ainda estejamos aqui e a gente vai viver esses anos, né? Então, isso representa um aumento entre 20% e 30% em relação aos níveis atuais desse recurso. Tá? O que isso representa? Mais uma vez, gente, está aqui, tem data. Até 2030, a gente vai viver um déficit hídrico global de 40%. Para um segundo e pensa o que isso vai representar, tanto em termos de desafios, é o tema dessa aula, né? E oportunidades. Né? Quem está aqui, está pensando na sua carreira, está pensando em como progredir nessa carreira, né? Isso aqui é um ponto. Você precisa se conectar estrategicamente, pensando no seu desenvolvimento, com essa temática. Não só com o tratamento do efluente, mas com o reuso. Vou fazer uma reflexão rápida aqui, né? A gente viveu, isso é tema da nossa próxima aula, né? A gente viveu recentemente grandes leilões aqui no Rio de Janeiro e em outros estados do Brasil. A gente viu ali uma corrida dessas concessionárias por mão de obra. Mão de obra, gente, para tratamento de efluente. Tá? A gente trata efluente há muito mais tempo, ainda que precariamente, do que pratica reuso. Se já foi difícil encontrar profissionais, né, habilitados, minimamente capacitados para ocupar cargos na área de tratamento de efluentes, vocês conseguem imaginar o desafio que é encontrar mão de obra especializada, tá? Nos mais diferentes níveis para o tema de reuso? Vocês já pararam para se fazer essa pergunta, para ter essa reflexão? Então, pensem, você que está aí, que já está na área ou que quer entrar, é importante você ter essa visão, para que você possa alinhar sua estratégia de formação, de estudo, né, de busca por conhecimento, de network, né, os profissionais com quem você vai criar conexão, tá, pensando estrategicamente, beleza? Espero que isso possa ser um insight bacana para vocês que estão aqui hoje. Só que não para na água, né, gente? Ela está dentro de outro contexto maior, tá? Então, essas mesmas projeções, elas trazem para a gente que esse déficit de 40% de água, ele vai ser acompanhado de um déficit de 50% de energia e 35% de alimento, gente. Então, assim, não piora só para a água, né? Mais uma vez, fazendo um depara, né, para a nossa realidade. Alguém que vive sem água, sem energia, sem alimento, vocês entenderam o tamanho desse BO, o tamanho desse desafio? E 2030, gente, está ali. É daqui a pouco. A gente piscou aí 2030. Beleza? Então, trazendo uma visão
para vocês aqui, né, de como é que o Fórum Econômico Mundial, um dos principais fóruns aí que trata, né, de questões de natureza globais, enxerga, pensa a partir disso, né? A escassez de água está constantemente entre os riscos mundiais de maior preocupação para os formuladores de políticas públicas e líderes empresariais. Tá? Mais para o final dessa aula, a gente vai fazer aqui um exercício para tentar entender se realmente está na pauta, né, de políticas públicas e de empresas. Tá? Vocês vão entender essa provocação, beleza? E aí, o que a gente vê? Né? A gente tem diversos motivos combinados, tá, que contribuem para a piora dessa crise. Tá? A gente precisa tomar providências de curto, médio e longo prazo. Boa parte dessas ações a gente não consegue implementar rápido, mas também existem ações rápidas, tá, gente? Mas a ponta, realmente a transformação maior, ela é de médio e longo prazo. E a gente precisa despertar para isso. Tá? Então, para entender de forma segura as demandas atuais e futuras de água, tá? E preparar-se para o próximo período de seca, a gente precisa avaliar alguns aspectos, precisa entender alguns aspectos. Quais são eles? Sistemas de abastecimento. Então, quais são aí? Seja que, se você está aqui no Rio de Janeiro ou está em outro estado, né? Como é que funciona o sistema de abastecimento do seu estado, da sua cidade, né? Será que você sabe? Tá? Como é que funciona a gestão de saneamento? Segurança hídrica. E aí eu já lembro aqui do meu amigo Adriano, né? Que tem aí, tá envolvido aí com o trabalho, já estou dando um spoiler aqui, né? Envolvido aí com um trabalho bacana relacionado à segurança hídrica, tá? Gestão da demanda, tá? E aí, gente, vamos pensar do macro ao micro, né? Todo mundo aqui tem sua demanda de água. Então, a gente, enquanto parcela da sociedade, também é responsável por pensar na nossa gestão de demanda dessa água, né? Como é que estão aí os nossos hábitos? Como é que está o hábito do nosso prédio, do nosso condomínio, da nossa empresa, né? Do nosso bairro, do nosso estado, e assim sucessivamente. Aumento de oferta, tá? Então, ações relacionadas, como é que a gente faz? Lembra que a gente viu aqui, Rio de Janeiro, quase 100% do nosso abastecimento é composto por águas superficiais. Se eu preciso aumentar a oferta, muito provavelmente eu tenho que pensar em alternativas para além da água superficial, né? Então, como é que eu faço para pensar políticas públicas relacionadas ao aumento dessa oferta? E ações estratégicas para diminuir as fragilidades dos sistemas existentes, tá? Visando aí as crises futuras. Então, a gente viu a questão de perdas, enfim, que é uma das dimensões estratégicas também. Beleza? Até aqui, legal, gente? Eu fico feliz de trazer esse conteúdo para vocês, tá? A gente normalmente faz muitas aulas relacionadas ali à parte técnica, né? Tratamento, a tecnologia, mas a gente vai ver aqui na segunda aula também um aspecto relacionado às tecnologias de tratamento para reuso, tá? Mas é fundamental, entendo o seguinte, vocês que estão aqui hoje nessa aula, se permitindo, né, parar, ouvir esse conteúdo, refletir, vocês são profissionais diferenciados, tá? Podem acreditar nisso. Vocês estão se colocando numa posição, tá, de alguém que entende, né, ou que começa a despertar para o entendimento do tamanho do desafio relacionado ao setor que vocês trabalham, estudam ou têm vontade de trabalhar. Tá? Então, vocês têm a oportunidade de alinhar tudo daqui para frente com essa dimensão. Tá? Pensar nos estudos, pensar em como levar isso para dentro da empresa de vocês, tá? Como criar articulações, network, para contribuir com as causas que vocês mais se identificam relacionadas a esse tema, beleza? Alessandro colocou ali mais uma vez, né, para a gente acompanhar ali, seguir, entrar no nosso grupo, o canal do YouTube. Então é isso. Aqui tem mais um comentário ali. Trabalho em empresa com operação de tratamento de efluentes, água e reuso. Não é um tratamento fácil, porém desafiador e gratificante de atuar. Com certeza, é o Moto G8, não sei quem é, mas super concordo com você, assim, né? É muito gratificante. Por isso que eu coloquei lá no início, né? O que eu amo, né? É isso, é contribuir com essa causa, com o reuso. Ver um tratamento de efluentes acontecendo, tá?
e isso é uma super conquista, mas levar isso para um outro nível, que é ver essa água sendo reutilizada e a água potável que vem da concessionária sendo poupada para fins mais nobres, né? É isso, gente. Vamos avançar aqui, então. Reuso planejado de esgoto tratado, então, é, sem dúvida, uma das estratégias sustentáveis para que a gente melhore, alcance esses objetivos. Tá? E com isso, o que a gente consegue? Consegue, né? A conservação e redução da perda de água, despoluição e proteção dos recursos, né, de recuperação das bacias hidrográficas, incremento do armazenamento de água superficial, interligação de bacias ou dessalinização de água subterrânea, salobra ou de água do mar, e a utilização, né, dessas águas subterrâneas. É muito bacana a gente entender também, né, essas diferentes possibilidades, o quanto a gente utiliza ou quanto a gente poderia utilizar. Mas vamos pensar aqui, gente, no caso do Rio de Janeiro, que é majoritariamente água superficial, eu falei que uma das alternativas para aumentar a oferta seria captar água, né? Só que não basta captar, né? Senão a gente vai estar simplesmente sugando, consumindo esse recurso e devolvendo ele para a natureza sem tratamento. Quer dizer, mais uma vez a gente vai estar entrando numa espiral, né, onde tão logo a gente também não vai mais conseguir usar esse recurso, ou porque as bacias mudaram a sua configuração, ou porque elas estão poluídas. Então, vamos pensar, é uma alternativa, mas vamos pensar como fazer um bom uso dessa alternativa. Tá? Então, nos países industrializados e em desenvolvimento, o reuso tem sido, sim, parte importante desse portfólio nacional de abastecimento de água, tá? Especialmente em regiões, né, que historicamente passam por escassez hídrica. Então, gente, a gente está chegando aqui no finalzinho, tá? E eu quero fazer aquela provocação que eu falei para vocês. Vamos olhar para o setor industrial hoje, tá? Pensa comigo, qual é o principal motivo para uma empresa investir no reuso de água? Rapidinho, gente, bota ali no chat o que vocês acham, né? Qual é o principal motivo? Medo de faltar água? Retorno financeiro? Consciência ambiental? Escreve aí rapidinho cada um. O que vem na cabeça de vocês que hoje leva uma indústria a falar assim, vou investir no reuso de água? E aí, o que vocês acham? Thaís, Iago, fala Iago, Patrícia, Rodrigo. Retorno financeiro, Adriano colocou em primeiro lugar. Retorno financeiro e falta de água. Economia em dinheiro. Economia na conta de água. Então, está todo mundo aí mais ou menos na linha de economia de água, não é? Eu fiquei pensando nisso, tá? Curioso com essa informação, e o que eu fiz, né? Fui lá na minha base, no LinkedIn, e fiz essa pergunta, tá? Já tem um tempo que eu fiz essa pergunta, e qual foi o resultado? A maioria de vocês aí está certo. Retorno financeiro. 42% das pessoas que votaram nessa minha pesquisa lá citaram exatamente esse retorno financeiro. Tá? As opções que eu dei, né? Medo de falta d'água, consciência sustentável, retorno financeiro ou só se for lei. Tá? Agora, pensa comigo, gente, depois de tudo que a gente viu aqui, faz algum sentido, tá? A força motriz para a gente pensar em reuso ser retorno financeiro? Sim ou não? Responde aí rapidinho no chat. Sim ou não? Fernanda, não. Bruna, não, não. Não, né, gente? É claro que não. Então, por que raios nós, tá, que estamos aqui, que trabalhamos, que estamos em posições aí, seja de operação, de gestão, de liderança dentro da empresa, por que a gente se guia por essa perspectiva, né? Isso é muito louco, vocês não acham, não? Né? A gente tem dados, eu falei, não é novidade, gente, vai faltar água. Então, investir em reuso, em conhecimento de reuso, em tecnologia, né? Uma indústria, e aí novamente falando em indústria, porque é muito da nossa realidade, quando ela decide implementar o reuso,
Isso também não é uma ação rápida. É claro que é mais rápido do que você pensar numa ação de um estado como o Rio de Janeiro, pensar nas suas concessionárias e num plano, né, como a gente tem lá em São Paulo, o projeto Aquaporm, né, pensar numa atividade daquela. Isso é muito mais demorado, né? Mas numa indústria, que é um ambiente menor comparado a um estado, né? Ainda assim não é tão rápido, né? Ela tem que pensar, ela tem que orçar, ela tem que pensar numa solução, pensar, chamar uma empresa, né? Orçar, contratar isso, implementar, operar, performar. Isso aí lá se vão anos. Tem uma curva de aprendizagem aí relacionada a essa implementação. Então, as empresas deveriam olhar para isso, né? Para além do retorno financeiro. É uma questão estratégica, gente. Quando aquela curva virar e a indústria ficar sem água, adivinha o que vai acontecer? Vai ser uma corrida maluca, insana, para contratar projeto, implantar sistema, operar sistema. E aí, mais uma vez, eu vou fazer o link agora com a próxima aula, que é a oportunidade. E aí, quando essa indústria for ao mercado, quem vai ser o profissional aqui que vai estar pronto ali para levantar a mão e falar, chegou minha hora, sou eu que sei projetar, implantar, operar, startar, performar, seja lá o que for, plantas de reuso. Então, é esse link que a gente precisa fazer, né? Contribuir dentro dos nossos ambientes aí de trabalho para que o reuso ganhe projeção e alinhar nossa estratégia profissional com isso, tá? Claro, se fizer sentido para vocês que estão aqui, né? Então, é isso, gente. Bacana, né? Eu vou refazer essa pergunta aí qualquer dia lá no LinkedIn para ver se esse perfil ainda se mantém. Beleza? O Alessandro Castro colocou ali, ó, infelizmente 90% das empresas veem isso como ter lucro lá na frente, né? É verdade. A Bruna colocou que as empresas e pessoas muitas vezes estão vendo só no presente, né? A crise hídrica hoje já é realidade. Exatamente, Bruna. Então, vamos lá, gente. Próxima aula vai ser na semana que vem. Nosso diretor Fábio Ambrosio vai levar para vocês uma aula sobre desenvolvendo a área comercial. Acabei de falar aqui, né? Quando estourar isso, as empresas vão querer contratar. E aí, o Fábio vai bater esse papo com vocês, né? Mais voltado para a área comercial. Então, de repente, você está aqui e pensa em atuar. Cara, eu quero atuar na área comercial, eu quero entrar numa empresa, propor uma solução, vender uma solução, né? Fábio, na semana que vem, vai estar dando essa aula para a gente aqui, beleza? Então, não perde, fica de olho aí, a gente vai divulgar o link também, vai fazer todo aquele movimento que a gente fez para essa aula, beleza? Dando sequência aqui, segura aí que não acabou não. Tem surpresa aí, tá? No dia 13, tá? Ou seja, assim, se a quinta-feira que vem, a outra, a gente vai ter uma live com uma pessoa muito especial, gente. Assim, eu estou muito, você não tem noção do quanto eu estou feliz de trazer essa pessoa para bater esse papo com vocês, tá? E o Fábio vai ter a honra aí de, na aula dele da semana que vem, revelar quem é essa pessoa que vai bater esse papo com a gente lá no dia 13. E essas aulas, a aula que eu estou dando hoje, que o Fábio vai dar e a que eu vou dar na semana que vem, né, no dia 11, tá? É isso mesmo? Não estou confundindo, não? Deixa eu olhar aqui o calendário. Isso aí, dia 11. Dia 11 é uma terça, dia 13 é uma quinta, tá? Então é na mesma semana, gente. Vai ser papum ali. Terça-feira a gente fecha esse conteúdo do desafio e eu vou apresentar para vocês as oportunidades. E na quinta a gente vai ter a presença dessa pessoa que eu e Fábio tivemos o prazer de conhecer pessoalmente, acho que em 2020, se eu não me engano, alguma coisa assim, através do LinkedIn, fazendo contato, trocando ideia e marcando um encontro. Beleza? Então, não percam, na semana que vem o Fábio vai divulgar quem é essa pessoa que vai estar com a gente no dia 13, beleza? E aí, vamos lá. Na próxima aula, gente, que vai ser no dia 11, a gente vai falar de quê? Ações globais, visão do mercado de capitais, tá? Então a gente acabou de falar aqui, o que que move, né? Lucro, lucro, lucro. Então eu vou trazer essa visão também, como é que o mercado de capitais enxerga, tá?
o tema reuso, o tema sustentabilidade, quais são os movimentos que esse mercado está fazendo. E ele dita, né, o ritmo do que vai acontecer. Avanço do marco legal de saneamento, a gente vai bater um papo sobre isso, tá? Vou passar para vocês um panorama de reuso, tá? Visão global e visão Brasil. Vou falar aqui, né, dos desafios de tecnologias, então não vai ser uma aula profunda sobre as tecnologias, mas a gente vai entender ali as principais, como é que elas se encaixam com esses projetos de reuso, e, cara, o grande finale ali, passando para vocês uma visão da geração de empregos, né? Isso é a oportunidade. É a oportunidade da gente se posicionar nesse mercado, da gente contribuir com esse mercado, né? E de profissionalmente crescer junto com esse mercado. E eu vou fazer para vocês, né? Ainda vou pensar aqui como é que vai ser, se vai ser sorteio ou como é que vai ser, do livro Reuso de Águas em Processos Químicos. Acho que está aqui. Ó. Esse livro, tá? Esse livro ele foi escrito, dentre os autores aqui, pela Lídia Yokohama, e ela foi minha orientadora de mestrado. Então, eu fiquei muito feliz, comprei o livro, tá? Vou, de alguma forma, sortear ele na minha próxima aula. A pessoa que for sorteada, eu vou levar o livro para a Lídia, eu estou devendo um café com ela, né? Vou lá no fundão tomar um café com ela, vou autografar esse livro no nome da pessoa que ganhar, e esse livro vai chegar para você aí, autografado, com dedicatória da Lídia para vocês, beleza? É um livro muito bacana, dei uma folheada nele, ainda não li, tá? Comprei, já vou doar e vou ter que comprar outro para mim, né? E, claro, voltar lá para pedir ela para autografar o meu também, beleza, gente? Então, não percam, o livro já está aqui. Botei mais alguma coisa aqui na sequência? Ah, cara, gosto muito dessa frase, gente. Para um segundo aí, respira, pensa aqui comigo. Seu nível de sucesso raramente excederá o seu nível de desenvolvimento pessoal. Sucesso é algo que se constrói pela pessoa em que você se torna. Todo mundo que está aqui hoje, que assistiu essa aula, está se tornando uma pessoa diferente, um profissional diferente, com um nível de consciência diferente. O que eu quero dizer com isso? Vocês estão se alinhando com a trajetória de sucesso de vocês. É isso. Querem ter sucesso? Entendam que isso é um processo. Vocês precisam se tornar pessoas cada vez melhores. E isso vem através de conhecimento, reflexão, conhecimento, novas atitudes. Beleza? É isso. Então, termino aqui, deixa eu voltar aqui para o meu compartilhamento para olhar para vocês. Voltei? Está todo mundo só me vendo agora? Parou a apresentação? Tiago? Estou ouvindo. Tá me ouvindo? Fábio Ambrosio? Ouvindo. Ah, tu tá aí! Tu acha que eu ia deixar de assistir, rapaz? Enquanto o TI tá mexendo aqui na minha máquina, aqui, eu tô aqui no celular. Boa noite a todos. Tiago, excelente aula, cara, excelente. Eu tô aqui, aprendi muito com a sua aula, de coração. Não é só porque você é meu sócio, o cara que tá lá na ponta tocando esse processo, não. Mas eu não vou demorar muito, não. Vou dar um recado. Que surpresa, cara. Só para vocês entenderem, a gente está numa pegada tão forte que a gente combinou o seguinte, cara, cada semana um faz a aula, porque para a gente estar toda semana, então hoje era folga do Fábio, né? Mas ele não consegue, ele apareceu, né? Que beleza, cara. Estou feliz de você estar aqui. Dá um recado aí. O recado é o seguinte, cara. Eu estava fazendo uma reflexão de vida aqui, como que eu consegui trazer a Alton até onde ela chegou, né? Me conectando com pessoas bacanas como você e os nossos colaboradores. Mas tudo começou na área comercial, gente, na área de vendas. E eu percebo até para trazer para um processo seletivo alguém para a área comercial, as pessoas temem. É uma das áreas que mais paga dentro de uma organização. São os melhores salários. Na aula que vem, eu vou falar sobre coleta de dados, dados técnicos, dados para projeto, dados para operação, totalmente ligado à área técnica e comercial. Eu vou passar item a item para abrir a mente das pessoas que desejam, de alguma forma, atuar na área comercial, mas tem medo. Lembrando, é uma das áreas que mais paga, e eu levei a Alton até um certo patamar atuando na área comercial. É só isso que eu venho falar para vocês aí,
e agradecer aí por mais uma aula do Thiago Monteiro. Pô, beleza, cara. O recado tá dado. E semana que vem você tem uma missão bacana, hein, que é revelar quem vai estar com a gente lá no dia 13, né? Gente, eu tô tão Rapaz, feliz com essa presença. Eu queria falar aqui agora, né? Eu até rap- falei com o Fábio hoje mais cedo, falei, Fábio, vamos falar? Não vamos falar? Não, segura aí, na próxima aula a gente fala. Vai ser essa live no dia 13, vai ser o bicho, cara. Vai ser muito legal. olha, gente, eu não perderia, entendeu? Olha, só para você ter uma ideia, Acho que ninguém Thiago, vai perder, a gente vai fazer não, tanto barulho divulgando isso, né? cara, você tem um desafio, né? Você vai dar aula na terça e a live na quinta. Bom, é isso. Eu vou voltar a trabalhar aqui e vou deixar você encerrar aí o teu processo aí, beleza? Beleza. Amanhã tem reunião, né? Tamo junto. É amanhã. Vamos que Valeu, vamos. Fábio. Obrigado Valeu, aí, bom abraço. descanso. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Querem colocar ali no chat? Lilian colocou, muito obrigado pela aula, muito valiosa. Agradeço, Lilian, pelo feedback aí. Obrigado. Gratidão é toda minha de ter vocês aqui, tá? Não vou perder a próxima aula. Isso aí. Patrícia também colocou ali, muito obrigado. MotoG8, obrigado. Adriano, Thiago, você trouxe números interessantes nessa aula, uma ótima contextualização, que todos possam refletir. É isso aí, Adriano. Você, cara, como eu falei, né? Fica chato aqui ficar rasgando cedo, mas é verdade, você é uma referência para mim, uma referência para a gente. Felizaço de ter você aqui me prestigiando nessa aula, cara. Eu que agradeço a você. Essa aula vai ficar gravada, sim, Patrícia, tá? Ela vai subir lá no nosso YouTube, vai ficar por uma semana gravada, tá? Então, assiste lá de novo, anota, tira print, tá? E entra lá no grupo, ficou alguma dúvida, entra lá no grupo, conversa com a gente, eu tô lá, o Fábio tá lá, beleza? Alessandro colocou ali, obrigado, adorei a aula. Eu que agradeço, Alessandro. Alguém tem alguma dúvida aí, quer trocar uma ideia? Estou aqui para isso. Adriano, se quiser tirar aí e falar, botar o microfone aí, fica à vontade, tá? Não, tá legal? Beleza. É isso, gente. Alguém quer perguntar alguma coisa? Encerramos, então. Agradeço aqui, mais uma vez, a presença de todos vocês. Muitíssimo obrigado. Uma honra para mim, um prazer ter dado essa aula aqui para vocês. Aprendi, com certeza, um pouco mais. Gratidão aí. Uma boa noite a todos. Uma boa sexta-feira amanhã. Amanhã sextou, beleza? Grande abraço, gente. Valeu.